Você já ouviu falar sobre a teoria da trofobiose? Hoje nós vamos falar um pouco sobre ela. Para quem não me conhece, sou Pedro Murilo, engenheiro agrônomo, radiestesista e homeopata popular, especialista em agricultura vibracional, no qual a gente trabalha com a inserção de práticas sutis vibracionais no manejo agrícola, na extensão da dimensão energética vibracional para o manejo da agricultura, para a sustentabilidade do, do agroecossistema, né? Então, a teoria da trofobiose foi cunhada pelo pesquisador Francis Chaboufou na década de 70, no qual ele diz que, que só existe vida onde tem alimento, que da etimologia da palavra, trofo significa alimento, biose, existência de vida. Então, só existe vida onde tem alimento. E que a sanidade, ela diz o seguinte, que os vegetais são atacados pela as pragas e doenças, né, são infestados por pragas e doenças quando há na sua seiva alimentos para essas, ou seja, há aminoácido livre e açúcares redutores, né, nessas condições que as plantas são atacadas. Então, nessa parte, cita destacar o seguinte, que só existe para ataque de pragas e doenças porque a planta está em desequilíbrio, porque tem a comida para eles, né? Por ácaros, insetos e outros, né? Outro grupo, né? Só vão se alimentar da daquela planta, porque ela tem um desequilíbrio metabólico, né? Então, nessa teoria traz que para isso a gente tem que as plantas são apenas indicadores de que algo está em desequilíbrio. Igual Hipócrates, né? Hipócrates já falou, o pai da medicina já falou, que cessando a causa, excesso dos efeitos, ou seja, as pragas são efeitos. Então, qual é a causa? O desequilíbrio. Então, a gente tem que trabalhar no desequilíbrio, no que está provocando o desequilíbrio, né? A causa do desequilíbrio. Aí é que a gente entra aí a parte sutil vibracional nessa parte, porque se a origem do desequilíbrio é energética vibracional, não adianta você ficar usando outras práticas, que sejam agrotóxicos, que sejam caudas, e outros para tentar controlar aquela praga se ela tem uma origem energética vibracional. Porque quem está provocando aquele desequilíbrio, né, tem uma cunho energético vibracional. Não adianta nada a gente utilizar apenas uma prática física se o problema é energético vibracional. A gente vai ter que solucionar a causa do desequilíbrio energético vibracional, assim promover o equilíbrio do agroecossistema, do todo essa parte. Então, essa é a importância de trazer todo esse equilíbrio do agroecossistema, né? Trazer essa parte aí. Então, é por isso que é importante, quando a gente fala de uma visão mais sistêmica, mais ampla, que o sistema agrícola deve ser considerado como todo. A sanidade vegetal, a sanidade animal, ela vai além só de um determinado aspecto isolado. Ela é resultado de um complexo de ação, de um complexo de fatores que vão ocasionar o equilíbrio ou desequilíbrio. Que igual a gente já falou em alguns momentos, da questão da variedade, de espaçamento, uso de matéria orgânica, uso de adubação equilibrada, um bom manejo agrícola, bom sistema de disponibilidade de água, né, que a planta não sofre estresse hídrico, quem está na região mais seca, o uso da irrigação, e seja um bom manejo da irrigação. A gente falou do uso da matéria orgânica, né, que é fundamental, porque a matéria orgânica, né, o adubo orgânico, ela tem todos os macro e micronutrientes, elementos tráficos que vão contribuir para a formação de proteína, né, proteossíntese, né, ou seja, não vai ter aminoácido livre, os aminoácidos tem que vão formar proteína, com isso vai ter maior resistência da planta, porque não vai ter alimento para as pragas, para as doenças disponível para elas. Se não tem alimento, não tem vida ali naquele ambiente, né? Então, esse é o fator. Além de eu utilizar de caldas e todas caldas e biofertilizantes, que a radiestesia tem muito a contribuir para a fórmula de biofertilizante, para formar a nossa nova fórmula, né? Qual é a fórmula de biofertilizante mais adequada para suprir a necessidade daquela planta, daquela situação, para corrigir ali o desequilíbrio vibracional e nutricional também, né? daquela lavoura, daquele ecossistema.
Então, a agricultura vibracional, ou seja, as práticas sutis vibracionais, elas vão de encontro, né, a fortalecer a teoria da trofobiose. Ela vai contribuir para cessar a causa, né, a causa do desequilíbrio ali. Além do desequilíbrio energético vibracional, ela também, com a radiestesia, você vai poder identificar qual é a causa física, né, ali do que está provocando aquela condição para ataque de praga. Você vai descobrir com a radiestesia o seu problema, né, a nutrição, qual elemento está deficiente, qual a prática vai ser mais aplicável, mais que vai dar o resultado mais fácil, vai ser mais rápido, né? Uma outra coisa, as práticas sutis vibracionais elas vão muito de encontro para a agricultura agroecológica, para a agricultura orgânica e para quem está fazendo a transição da agricultura orgânica para a agricultura agroecológica. Nesse momento de transição, ela vem trazer muito equilíbrio para o agroecossistema ali, fazendo o ponto certo, saber qual ponto que você vai atacar primeiro, né? Solucionar primeiro, que está o ponto, você vai começar a priorizar aquilo que vai dar o efeito, né? Você vai saber qual a atividade que você vai fazer que vai dar o maior resultado. Então, essa é uma grande contribuição que a radiestesia tem para fazer, juntamente com as práticas sutis e vibracionais. Que você usa a radiestesia para identificar qual é a prática que precisa ser aplicada e depois você aplica é, a prática, né? Dizer qual é o melhor dia. Tem N forma de fazer isso. Então, essa é a parte, acho que a teoria da trofobiose ela é real, ela tem impacto mesmo, e a gente traz uma outra coisa ainda que eu tinha esquecido de falar, que além de todos os fatores, que quando você aplica um determinado agrotóxico, né, o estresse que a planta sofre, um deles é a aplicação de agrotóxico, independente seja fungicida, inseticida, acaricida ou herbicida, essa ação vai interferir no metabolismo da planta, vai deixar a planta com um metabolismo desequilibrado, vai sobrar ali aminoácidos livres, né, e açúcares redutores, ou seja, vai ter comida para as plantas, para as pragas, né? Planta não, para as pragas, fazendo com que ela seja atacada. Então, com isso, as pragas vão começar, vai ter a necessidade de mais aplicação de mais vezes, né, de agrotóxicos, as pragas começam a ter resistência, sendo necessária cada vez mais a aplicação, o maior número de aplicações de agrotóxicos. Tem alguns produtos que a gente vê, isso está acontecendo, produtos que ia levar 10 anos, 2 anos, tem produto com 2 anos já não tem mais efeito sobre a praga já criou resistência. Então, por quê? Foi um excesso de um desequilíbrio ali, do metabolismo da planta, né? Por excesso de fatores, né? E foi aplicando mais vezes o produto e cada vez mais a gente vai estar indo nessa bola de neve, né? Ou seja, você aplica mais agrotóxico e a praga cria resistência. Quando não cria resistência, o organismo que anteriormente não era praga se torna praga porque o desequilíbrio tornou ele uma certa resistência àquele produto e virou uma praga. Então, a cada momento a gente tem visto isso na agricultura, pragas se tornam resistentes ao produto disponível e novas pragas surgindo, novas doenças surgindo, ou seja, problemas que não eram. E a gente tem uma gama de praga aí que está se tornando cada vez mais severa para todas as culturas, que são os nematóides, né? Que nematóide era coisas. Era poucas culturas que era atacado por nematóide. Hoje já tem nematóide especializado com praticamente todas as culturas aí. São o que a gente tem. E é um problema que a gente vem cada vez mais intenso, né? Porque ele não é tão simples controlar. Então, um dos melhores controles é trazer o equilíbrio ali do ambiente, principalmente com matéria orgânica, com manejo agroecológico, ou manejo da matéria orgânica, de manejo ecológico da vegetação espontânea, evitando deixar o solo exposto, toda essa parte. Então é isso, pessoal. Isso que a gente tinha que falar um pouco hoje. Me seguem aí no canal Pedro Murilo, Radiestesista no YouTube, no Instagram, Pedro.radiestesista. É isso. Até a próxima.